5 vantagens de utilizar o GitLab na versão Premium. Então, se você já utiliza na versão Community, você já começou a testar, utilizar de alguma maneira, quando a gente migra para a versão Premium, a gente acaba ganhando alguns benefícios e nesse vídeo a gente vai cobrir rapidamente 5 dessas vantagens que vocês têm a partir da versão do Premium. Primeiro ponto que eu gostaria de trazer é a possibilidade de ter regras de aprovação de merge request de forma obrigatória. Então, quando eu abro um merge request e eu quero colocar ali uma determinada regra para quem vai aprovar, para qual branch que essa aprovação tem que ser feita, a gente consegue criar isso dentro aqui do projeto. Então, quando eu venho em Settings, Merge Request, eu tenho essa opção aqui de criar os meus Merge Request Approvals. E aí um exemplo aqui bem simples, eu posso adicionar uma nova regra, dou um nome para essa regra, posso definir qual é o meu target branch, se serão todas, se serão apenas as branches protegidas ou alguma em específico. Posso colocar o número mínimo de aprovadores que eu preciso, quero 1, 2, enfim, depende ali da situação. E eu posso deixar nominalmente aqui para usuários ou para grupos específicos. Então, basicamente essa é uma das vantagens de a gente utilizar o Premium. Um segundo tema que acaba sendo recorrente quando a gente vai para o Premium é a questão de Code Owner. Então, a partir do momento que eu tenho ali a licença do Premium, eu consigo utilizar o arquivo de Code Owner para definir donos, para definir grupos ou pessoas que são responsáveis por alguma pasta, algum diretório ou algum arquivo dentro de um repositório. Isso acaba sendo ali muito útil quando a gente trabalha com monorepo. Então, eu tenho um repositório grande com vários arquivos e você quer segregar ali a função de cada pessoa. Então eu conseguiria aqui, nesse nosso próprio projeto, eu posso criar um arquivo aqui de Code Owner, eu defino a estrutura que eu quero, por exemplo, o arquivo ali em questão, coloco qual que seria ali um grupo, no meu caso aqui eu coloquei um grupo de segurança, que seria o responsável por gerenciar aquele arquivo. Isso também quando a gente trabalha junto com as regras de branch, quando eu protejo ali uma determinada branch, eu consigo já automaticamente habilitar essa flag para que eu consiga pedir sempre uma aprovação de quem é o dono via arquivo de Code Owner, eu consigo aplicar, no caso aqui, para alguma alteração respectiva naquela branch. Então, esse seria o segundo ponto, a questão de Code Owner. Terceiro item, a gente pode trabalhar com a parte de ambientes protegidos. Então, quando eu faço um deploy no GitLab, a gente geralmente associa esse deploy em um environment. Esse environment eu posso ter ali produção, homologação, posso ter os nomes que eu achar melhor. E a gente consegue também trabalhar com a parte de proteção dentro do GitLab. O que basicamente é essa proteção? Quando eu vou criar um determinado ambiente protegido, vamos pegar aqui um caso de produção, eu consigo ter basicamente duas regras. Eu posso ter quem vai ter autorização de fazer o deploy, ou seja, de executar o job ali de fazer deploy, assim como quem seria o aprovador. Então, além dos fluxos que eu já teria de aprovação de MR, aprovação, por exemplo, de branch, eu também consigo ter uma aprovação extra para ambiente protegido, onde eu defino quem pode autorizar um determinado deploy e quem pode executar de fato esse deploy. Então a gente consegue trabalhar com essa parte de ambiente protegido na licença do Premium. Quarto aspecto seria a parte de branch protegida, e aí uma das vantagens que o Premium traz é você poder fazer essa configuração a nível de grupo. Então no Community, quando a gente precisa fazer ali uma proteção de branch, a gente precisa ir sempre individualmente dentro de um projeto. E aí o que a gente consegue fazer também na parte de branch, eu conseguiria vir aqui no meu grupo, posso vir em Settings, Repository, e aí eu consigo trabalhar aqui com a parte de proteção de branch, e aí a configuração que eu faço a nível de grupo, ela vai ser automaticamente replicada para os projetos que estão abaixo daquele grupo. Então essa é uma das vantagens também que a gente tem. E por fim, a gente tem também a parte de Push Rules, que é uma funcionalidade que ela vem ali a partir do Premium. Então, quando eu estou ali num determinado projeto, se a gente voltar aqui, eu posso vir aqui em Settings, aqui no projeto, repositório, eu tenho a parte aqui de Push Rules, e aí todo esse menu aqui de Push Rules, regras que eu quero especificar para push, por exemplo, de rejeitar um usuário que não é verificado,
ou se eu quiser colocar alguma expressão regular aqui no nome da branch ou na mensagem ali que está sendo comitada, eu consigo criar uma série de definições de regras de push a nível aqui do meu projeto, e isso também é uma das funcionalidades que a gente acaba ganhando a partir do Premium, tá? Então, basicamente, regras de aprovação de MR, a possibilidade de trabalhar com Call Code Owner, ambientes protegidos onde eu posso definir quem pode fazer um deploy e quem pode autorizar, regras de branch protegida a nível de grupo e push rules. São 5 vantagens, 5 benefícios que a gente passa a ter quando a gente utiliza ali o GitLab Premium.